Muito boa noite para você aqui ligado na AllTV, no seu www.alltv.com.br. Mais uma quarta-feira, portanto, mais uma opinião livre para você. Começando ao vivo, 22 horas e 5 minutos. O nosso convidado hoje é o Paulo Padovani, ele é consultor em práticas de cidadania italiana, formado em administração de empresas e recursos urbanos, diretor da agência de Paulo Padovani. Depois eu vou passar também o site dele, daqui a pouco vocês vão poder conhecer, tirar aí a sua dúvida para procedimentos aí de legalização e tudo mais. Boa noite, doutor Paulo Cremonesi. Boa noite. Eu queria saber se essa agência que ele falou, se ele tentou colocar um sotaque italiano nisso ou não, ou se é agência mesmo e tal. Mas boa noite, obrigado pela participação aqui. E aproveitando e esclarecendo, é agência, estou imitando o sotaque que ele fez. Agência. Ou é agência? Agência de Paulo Padovani. Tá certo. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Dr. Paulo, Marcelo. Espero contribuir com o programa. Com certeza vai ser de grande qualidade. Bom, vamos falar em português, que eu não arrisco o italiano que ele arriscou. Conta pra gente que tipo de serviço que faz a tua agência em linhas gerais. Hoje a agência de Paulo Padovani é uma empresa que cuida 100% do processo, né, na montagem dos processos em práticas de cidadania italiana, seja para a pessoa impetrar o processo via consulado ou diretamente na Itália. Nós montamos o processo do início ao fim, da pesquisa do documento italiano, do ascendente da família, até a emissão do passaporte. Quem pode procurar o seu serviço, por consequência, quem pode adquirir a cidadania italiana? Bom, qualquer família que tenha um ascendente italiano, tá certo? Um imigrante, né? Uma pessoa que veio para o Brasil, nasceu na Itália, migrou para o Brasil, ela tem o direito de requerer a cidadania italiana, independente da geração. Se é o seu pai, se é o avô, bisavô, tataravô. Tá, mas basta um lado, por exemplo. A pessoa é neta por parte de pai só, de italianos. Ela tem o direito, não precisa ser por parte de pai e parte de mãe. Não, apenas pode ser tanto cidadania paterna, tá certo? Quanto cidadania materna. Porém, a cidadania materna existe algumas limitações. E quais seriam? Por exemplo, se é uma cidadania que vem bisavô, nasceu a avó. Se essa avó teve um filho que nasceu antes de 1948, antes de janeiro, né, 1º de janeiro de 1948, essa avó não transmite a cidadania para esse filho. Deixa eu ver se eu entendi. O bisavô é italiano. Italiano. Aí a filha do bisavô, que é a avó, se ela nasceu antes de 48? Não, ela não. O filho dela. O filho dela antes de 48? Ela não transmite a cidadania para esse filho. E por que isso? É uma questão de aspecto legal? O que acontece é o seguinte, a Itália, ela era um reino. Ela era um reino. Até 1946, quando começou a desenvolver a Constituição italiana. Então, nessa época da monarquia, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Quando foi implantada a Constituição italiana, que ela deixou de ser uma monarquia, um reino, e se tornou uma república, a partir de 1º de janeiro de 1948, foi implantada a Constituição italiana e os direitos entre homens e mulheres foram nivelados. Ou seja, a partir daquele momento, a mulher italiana começou a transmitir a cidadania para os filhos nascidos a partir daquela data. Então, para adquirir a cidadania, a relação que se faz, ela não é, por exemplo, do requerente ou do pretendente ao bisavô. A relação é imediata com os pais. Ela não pode requerer, por exemplo, com base na naturalidade italiana do bisavô. É com base na naturalidade italiana do bisavô, porém tem que observar a linha de descendência. Se é o bisavô, o avô, o pai e o requerente, no caso o filho ou filha, a cidadania é transmitida diretamente. Quer dizer que nessa linha, nessa cadeia, vamos dizer, se tiver aqui a mãe e ela estiver dentro dessa data, quando não era permitida, ela não pode pleitear a cidadania diretamente com a relação de parentesco com o bisavô. Depende do ano que a mãe nasceu. Por exemplo, bisavô nasceu a avó. Aí a mãe nasceu em fevereiro de 48. Perfeito, tem direito. O único caso de aquisição da cidadania italiana é
na relação de ascendência, ou melhor, desculpa, de descendência, não há outra hipótese. Naturalização. Não, mas de aquisição da cidadania, não naturalização. Aí Dessa sim. forma só por ascendência. Se a pessoa, por exemplo, é neta de italianos, e os avós vêm a falecer lá na Itália, e deixam uma herança e tal, o fato de haver um fator econômico envolvido, etc., não diz respeito a essa cidadania. Quer dizer, ela teria que pleitear eventualmente, falar, bom, agora eu vou lá morar na Itália, deixar uma fortuna lá para mim, etc. Ela vai pleitear com base no fato dos avós que deixaram a herança serem italianos, não pelo fato de ela ter um patrimônio lá na Itália. Por exemplo, imagina que o avô e a avó faleceu na Itália e somente os pais migraram para o Brasil. Ou o pai nasceu diretamente no Brasil e o avô faleceu aqui, mas tem uma herança na Itália. Ela pode pleitear isso judicialmente nas instâncias italianas. Deixa eu só ver se tem pessoal aí no chat, que eu estou vendo que já tem. Não, tá, Duda com a gente, Leonzinha, Nayara, Patrícia também conosco. Duda tá passando aqui, tá falando que você sabia que o Brasil é o país com o maior número de assassinatos por arma de fogo. Enfim, lembrando um pouquinho aí da nossa pauta da semana passada. Vamos ler aí, lê aí. Pegou fogo. Não, lê inteira aí. Você sabia que o Brasil é o único país que aboliu os manicômios? Você sabia que da arma de fogo. É isso mesmo, ele colocou só essa frase. Deixa eu fazer um comentário. Armas de fogo, quantas foram compradas legalmente numa loja? É o que se quer saber sobre esse tema. Estou fugindo um pouquinho só para esclarecer, porque o debate da semana passada foi sobre desarmamento. Então, o que se defende, né, o que uma linha defende, e a qual eu pertenço, é que é do direito de adquirir e ter uma arma em casa, uma arma comprada legalmente numa loja, com todos os requisitos que a lei exige. O que mais, Marcelo? O pessoal, Ronald Koch. Paulinho, estamos ligados, parabéns. Curitiba, Paraná, você é nosso ídolo. Grande abraço para o Ronald, meu grande amigo. O Koch aqui acaba de entrar aqui no nosso chat. O Duda está perguntando, não sei se é o Duda ou a Duda está perguntando o tema. Estamos falando hoje de procedimentos e as situações aí para você que quer tirar legalização e cidadania, no caso, mais a cidadania italiana. Vamos fazer uma abrangência aí, falar um pouco, vamos passando, vamos dizer assim, por outras cidadanias, tal, você que tem interesse. E já você vai mandando aí a sua pergunta, o chat está aberto, pode ficar à vontade, mandar a sua pergunta para o nosso convidado, para o Paulo Padovani. Qual é o primeiro passo que a pessoa que quer adquirir deve tomar e quanto tempo demora? Prazo é uma coisa bastante delicada se tratando de cidadania no Brasil, né? Vou explicar já por quê. Mas o primeiro passo é a pessoa identificar na família quem era o ascendente italiano. Porque ela vai ter o segundo passo, que seria juntar os documentos. Certidões de nascimento, casamento e óbito. Mas como é que ela vai tirar uma certidão de nascimento de alguém que está na Itália? Então, por exemplo, funciona assim. A pessoa ela tem um pacote de documentos que ela vai necessitar. Certidões de nascimento, casamento e óbito. Do italiano até o requerente. Esse é o primeiro passo. Ela sabe que ela precisa desse conjunto de documentos. Como que ela descobre aonde o italiano nasceu? Vamos imaginar que seja o bisavô partindo daquele exemplo, tá? Então ela vai fazer o quê? Pega a certidão de nascimento da avó ou do avô. Ali nessa certidão de nascimento vem constando o nome do pai e dos avós paternos. Então ela já sabe que ela tem o nome do bisavô e dos avós paternos. Já sabe o avô, o bisavô e a filiação. Na certidão, tradicionalmente, a maioria dos imigrantes morreram aqui no Brasil, e as famílias têm geralmente a certidão de óbito, até mesmo a de casamento. O único documento que as famílias têm maior dificuldade para conseguir é o nascimento. Então, nessas certidões de casamento e óbito do italiano, tem a data que ele se casou e a data que ele faleceu. E com qual idade? Você faz uma conta de subtração e você já tem o ano aproximado de nascimento desse bisavô. Tudo bem, mas quem que tira isso? Isso é tirado na Itália. Isso. Aí ela contrata a nossa empresa, nós temos parcerias internacionais com advogados e genealogistas que fazem esse trabalho para nós diretamente na Itália. Se ela for no consulado e falar, olha, eu quero uma certidão do meu bisavô lá na Itália, então eles não fazem. O consulado vai indicar para ela um modelo de carta
que ela escreve ao comune italiano que possivelmente o bisavô tenha nascido. Só que a resposta pode vir em 1 mês, em 2 meses ou nunca vir. Então, com o nosso trabalho, nós mandamos uma pessoa até o comune e muitas vezes a pessoa imagina que seja um comune, uma cidade na Itália, mas ou então ela só tem a região e você tem que fazer todo um trabalho de vai em um comune, vai em outro, vai em igreja, conversa com o padre. É um trabalho bem complexo, mas que a gente vem realizando com bastante êxito. O Tiago 13 está perguntando o seguinte: meu bisavô era português. Tiago 13 está ali. Tiago 13 é aquele que está ali. Nosso diretor de imagens aqui. O Tiago está perguntando o seguinte: meu bisavô era português e minha avó, mãe do meu pai, nasceu no Brasil. Pelo que eu li, ela teria que tirar a cidadania antes de mim para que eu tivesse direito. É certo isso? A avó dele é viva? Então vamos lá. Se a avó é viva, ela precisa... Responde. A avó Sua é viva? avó é viva? É. Então a avó vai fazer a atribuição de nacionalidade dela, depois o pai ou a mãe, e aí sim ele pode fazer essa atribuição. Se a avó dele vier a falecer, tenho certeza que vai demorar, só a mãe dele pode requerer essa cidadania por naturalização e não transmite aos filhos nascidos. Isso, cidadania portuguesa. Não transmite aos filhos? Porque cidadania portuguesa passa exatamente de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Então é assim, a avó vai passar para a mãe, ok? Porque a avó está viva, passa para a mãe passa para ele. Se a avó falecer, o que acontece? A mãe continua tendo o direito porque ela é neta de português. Ou o pai dele, no caso, né, seria neto. Mas não passa para os filhos nascidos, porque daí não é uma atribuição de nacionalidade, é uma naturalização. O Gomes está perguntando o seguinte: quanto custa para se tirar a cidadania italiana? Eu permitiria complementar a pergunta, até deixá-la à vontade aí para falar o custo do serviço, talvez seja uma coisa delicada, mas de taxas oficiais existe alguma que o consulado cobre, mas a taxa oficial do consulado? Oficial, hein? Não, a gente fala de alguma outra taxa. Não, existem algumas taxas que o consulado cobra. No caso, naturalização, tem um custo, a taxa em si de 200 euros. O grande valor mesmo que envolve os processos de cidadania é realmente a complexidade para você desenvolver o trabalho. Porque eu falando aqui, fica uma coisa muito simples. Imaginar que, então ele vai em um comune italiano, faz a solicitação de um documento, pede e tudo mais. Aí eu falo para você que um trabalho desse gira em torno de 1.000, 1.500 euros, você pode achar caro. Mas imagina você ter que... Eu imaginei. Falou o que eu imaginei. A busca do documento. A busca. Imaginei o trabalho total, porque cada caso deve ser diferente. Mas eu imaginei uma média de $20 mil, $25 mil. Eu vou até expressar os valores hoje que nós trabalhamos, porque são valores assim abertos, na verdade. A gente não precisa esconder nada, não é o nosso objetivo. Mas uma busca de documentos hoje, você vai ter um custo aproximado entre 1.000 e 1.500 euros, porque é muito complexo. Imagina você lidar com padres que têm uma extrema má vontade, eles gostam de... padres? E não um cartório de... Porque muita gente não tem registro civil, foi batizado. Os comunes na Itália começaram, em grande parte da Itália, a partir de 1871. Até então não existia registro civil, era somente batismo. E as igrejas lá mantêm esses arquivos, só que você imagina você entrar em um arquivo de 1800 e alguma coisa, falar com um padre que gosta de ir na igreja, rezar a missa, fechar e ir embora. Não tem a boa vontade de folhear livros, pesquisar. Não é informatizado isso para eles?